Olá, eu sou Hernandes Pereira, sou professor de Geografia, também formado em Pedagogia. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. Nesse espaço você terá a oportunidade de conhecer temas do campo da Geografia Física e Humana e seus desdobramentos na nossa vida cotidiana. Por isso, pegue o seu lápis, papel, ou seu celular, tablet ou computador e faça suas anotações. Não saia daí. Biomas do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre que biomas são esses. É muito importante levar em consideração que cada região do Brasil possui paisagens muito diferentes e existem razões para que isso aconteça. Como vocês podem observar nesse mosaico aqui ao lado, mostrando aqui para vocês os vários biomas que nós vamos conhecer. Por exemplo, o bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, do Pantanal, dos Pampas gaúchos, que são também chamados de campos naturais, e também a floresta atlântica, né, a Mata Atlântica. Vamos tentar conhecer um pouco de cada um. Vocês podem observar que aqui nós temos um mapa que mostra mais ou menos o posicionamento original de cada um desses biomas que vamos conhecer. É muito importante deixar claro que essa delimitação que vocês estão vendo está muito relacionada ao bioma de forma original. Aqui ela não leva em consideração todas as modificações que foram feitas em cada um desses biomas, mas é uma forma de você pelo menos ter uma ideia de como que cada bioma ele está posicionado no nosso território brasileiro, e tudo isso tem relações com aspectos do solo, aspectos do clima, aspectos ligados à geologia, à água, né, e esses outros aspectos físicos. Como a gente havia já comentado, ou seja, se utiliza muito do conhecimento da biogeografia para se entender essa forma de distribuição desses biomas brasileiros. Então, muito bem, aqui nós vamos apresentar um breve panorama a respeito dos biomas brasileiros, a sua localização, extensão, formação, as características físicas, dados sobre a biodiversidade da fauna e flora, como é que está o estado de conservação desses biomas atualmente e com o propósito de destacar a importância dos mesmos para a vida do planeta e também para o povo brasileiro. Além disso, é importante destacar que a palavra bioma, né, se você a dividir em duas grandes partes, né, bios, né, tá ligado a esse conceito de vida, oma, grupo, né, ou seja, um grupo, né, de seres vivos que estão ali localizados numa determinada região. É muito importante lembrar que nós temos aqui o Frederick Clements, a gente já falou sobre ele, né, uma das suas contribuições aí no campo da biogeografia, né, que se utilizou desse termo, né, nas suas pesquisas. O bioma ele representa uma área homogênea em relação às suas características vegetacionais, climáticas, pedológicas, altimétricas, dispostas em escala regional e muitas vezes influenciadas pelos mesmos processos de formação. Outra coisa importante é que o Brasil é um país que tem dimensões continentais, né? Tem mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O Brasil possui aí uma diversidade muito rica, tanto nas características físicas, sociais, culturais e populacionais, e nós temos aí pelo menos destacados, né, 6 grandes diferentes biomas: o da Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, e a gente vai conhecer cada um deles a seguir. Vamos começar com o bioma da Amazônia, né, para a gente tentar entender qual a importância aí desse bioma. Aqui no mapa dá para mostrar para vocês a localização original do bioma Amazônia. É muito importante que aqui nós temos apenas a delimitação do território brasileiro. Eu também terei o bioma Amazônia passando aqui por parte da Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, né, Suriname, Guianas Francesas. Então, assim, eu terei a presença desse bioma
também em outros países. Mas no momento o que nos interessa é justamente o bioma Amazônia, que está compreendido dentro do nosso território brasileiro. Como vocês podem ver, esse bioma ele corresponde a 49% do nosso território. Então ele é bem grande, ou seja, com mais de quase 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, né? E a população que reside nessas áreas, né, chega em torno aí de 24 milhões, né, de habitantes, de acordo com o IBGE de 2010. Lembrando que no ano de 2022 o IBGE está refazendo o censo e teremos dados mais atualizados. Mas no momento o que sabemos é que é uma população que corresponde a 12%, né, da população brasileira. Esse bioma, né, como acabei de dizer, né, ele é o maior do Brasil, né, e 67%, né, se encontra, os 67% desse bioma, né, lembrando, né, voltando aqui ao nosso mapa anterior, que a Amazônia também pega outros países, né, mas 67% do total desse bioma está no Brasil, o que justifica por que o nosso país é tão visado internacionalmente, né? Mas, novamente, destaco, eu tenho bioma Amazônia na Venezuela, Suriname, Guianas, Bolívia, Colômbia, Peru e também no Equador. Esse quadro mostra aqui um pouco dos povos tradicionais, né? Que seriam esses povos tradicionais que, de certa forma, construíram um pouco a história da região? Os indígenas, os primeiros povos originários, os quilombolas, né, que são descendentes dos escravizados, os seringueiros, que boa parte deles é formada inclusive por nordestinos, pessoas que saíram, né, do Nordeste, foram para a Amazônia, aproveitando aqui o ciclo da borracha que aconteceu muito nessa região, os ribeirinhos, né, como o próprio nome diz, né, que possuem essas casas bem adaptadas, né, aos regimes de cheias dos rios, e também os jangadeiros, né, são aí algumas dos tipos, né, tradicionais da Amazônia. Bom, novamente é importante lembrar que a população ela possui uma diversidade bem grande, correspondendo a 12% da população brasileira, né, dentre eles indígenas, quilombolas, seringueiros, ribeirinhos e jangadeiros. Como é que esse bioma foi se formando, né? Como é que a Amazônia hoje se tornou a Amazônia? Entramos aí com um pouco de paleobiogeografia, né, para tentar entender como isso aconteceu, né? Muito importante lembrar, né, que há muito tempo atrás, né, levando em consideração aqui, houve aqui o soerguimento das cadeias de montanhas, tá? Mais ou menos aqui, como você está vendo em vermelho, né? Essas montanhas foram subindo, né? Dando aquilo que nós chamamos de Cordilheiras dos Andes. O que aconteceu? Isso é importante lembrar. Quando essas cordilheiras foram subindo aqui, como você observa, elas foram também canalizando a água, tanto da chuva como das geleiras que foram surgindo aqui no topo das montanhas, para esse lado que corresponde ao que nós chamamos de bioma Amazônia. Então, a partir do momento que essas cadeias de montanhas foram subindo, como você pode ver, todo o fluxo hidrológico foi canalizado para esta região, né? Compreendendo aqui o que nós chamamos de planície amazônica. E tendo como resultado, né, uma série de rios, são muitos rios que circulam nesse bioma Amazônia, dentre eles o rio Amazonas, né, que é um dos maiores, né, em termos de volume, né, mas isso em função das cordilheiras. Então é muito importante observar como que ao longo, né, de milhões de anos, a cordilheira foi um elemento aí muito importante para a formação daquilo que hoje nós chamamos de Amazônia. E é muito interessante, né, que esses lagos, né, que foram formados, né, esses mares interiores, né, com o passar do tempo permitiram diversos canais, fluxos de drenagens, né, que dariam conta de criar um ambiente favorável para o crescimento de vegetação, plantas e tudo mais. Gostaria de mostrar aqui também, né,
essa outra imagem, né, como vocês podem ver, do perfil do terreno da Amazônia, né? Aqui você tem aqui, de um lado e de outro, né, são as áreas mais elevadas, né, como por exemplo aqui o Planalto das Guianas. Depois entramos aqui em terras mais baixas, na medida que a gente se aproxima do canal, né, das águas, por exemplo, do Rio Amazonas, tal. E é interessante que aí você acaba tendo três tipos de vegetação, né? Você tem a mata de terra firme, uma mata que nunca é inundada, mas eu tenho também a mata de várzea, que de vez em quando, dependendo da cheia, ela é inundada, mas também tem uma mata de igapó, em que normalmente ela permanece inundada, né, com muito mais frequência ao longo do ano. Então eu tenho praticamente três tipos de vegetações aqui que são típicas da Amazônia. Um outro detalhe importante, né, que além, né, das matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó, eu também encontro manguezais, campos de várzea, campos de terra firme, campinas, vegetação serrânea e restinga. Então, todo esse bioma amazônico ele vai possuir também uma biodiversidade em termos de vegetação bem grande, né? Bem considerável aí. Outra coisa importante, né, que devemos articular aqui é a questão do comportamento climático, né? Aqui nós temos o climograma, né, de uma região aqui da Amazônia, né? E observem bem o seguinte, né, as barras azuis, elas representam a quantidade de chuva que cai ao longo do ano. Tanto é que esses números aqui embaixo de cada barra correspondem aos meses. Ó, 1 é janeiro, 2 fevereiro, 3 março, 4 abril e assim sucessivamente até chegar a 12 dezembro. E essa linha aqui vermelha que nós estamos observando, ela vai justamente medir a temperatura, no nosso caso específico, em graus Celsius, né? Então você pode observar que ao longo, desde janeiro a dezembro, as médias de temperatura sempre permanecem entre 25, aproximando aqui um pouco de 26, né? Mas sempre alta. Então você não vai ter em nenhum momento aqui quedas bruscas de temperaturas como acontece em outros biomas. E além disso, a gente vai ver chuva, né, quase o ano todo, com exceção desses meses aqui, que é o período de inverno, em que há uma mera redução, mas mesmo assim é o suficiente para ter chuvas o bastante aí na região. Outra coisa muito importante, né, que consolida a importância da região amazônica para o Brasil especificamente, né, é que o próprio sistema amazônico ele recebe ele recebe dos ventos oriundos do mar, né, umidade, né, vapor d'água, mas além disso, a própria floresta por si só, com o processo de evapotranspiração, manda para a atmosfera uma grande quantidade de água. Então a gente pode entender que a Amazônia é como se fosse uma verdadeira bomba d'água. E os ventos, por sua vez, carregados com essa umidade, tanto do oceano quanto da Amazônia, se esbarram aqui nas cordilheiras dos Andes, nesse trecho aqui, e essa barreira faz com que esse vento, né, com essas massas de ar, levem umidade para o interior do Brasil. Isso justifica porque a região centro-oeste do Brasil não é desértica, deveria ser desértica, mas ela não é, justamente por conta de toda essa massa de ar cheia de umidade, né, que vai fazer chover nessa região. Por isso que, se retirarmos a vegetação toda daqui, nós vamos transformar toda essa região aqui em regiões semiáridas ou até mesmo regiões áridas. Daí a grande importância de se proteger esta floresta, né? Aqui podemos observar, né, nesse sistema, né, aqui, né, do oceano, você tem o processo de evaporação de água, né, esse vapor alcança, né, a atmosfera, os ventos levam essa corrente de umidade, a floresta aqui embaixo, por si só, né, ela manda mais umidade, esse vento vai se esbarrar aqui na parte da Cordilheira dos Andes, né, e vão
chegar até o centro-oeste, sul e sudeste, e até mesmo pegando um pouquinho do interior do nordeste, regando essas áreas centrais do Brasil com chuva. Novamente, é importante deixar claro, isso faz com que essas áreas tenham chuvas regulares e que não se transforme numa área árida, né, no caso um deserto, por exemplo. Né? Então, isso é importante levar em consideração. Outra coisa que é importante destacar é que esses ventos carregados de umidade foram chamados de rios aéreos ou rios voadores. Então, o sistema amazônico aqui é importante para manter, né, esse equilíbrio em termos de umidade. Né? Aqui nós podemos ver aqui a definição, né, de rios voadores. Se clicarmos aqui, nós vamos observar novamente um esquema que mostra, né, como que a massa de ar, ao passar pela Amazônia, recebe umidade e vai distribuindo essa umidade para o resto do país. Muito bem. Muito importante deixar claro que o clima da Amazônia vai se caracterizar por um clima quente e úmido, né, e com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Outra coisa importante que se deve deixar claro é que os solos da Amazônia são muito pobres em nutrientes. Na verdade, o que você tem é uma finíssima camada de matéria orgânica que existe na superfície do solo, e essa camada orgânica é gerada pela própria floresta. Isso quer dizer que, se retirarmos essa floresta, também vamos comprometer esta camada superficial de solo orgânico, e fazendo com que este solo seja muito ruim para plantações. Então temos aí mais um outro elemento que mostra, né, como que o sistema da Amazônia é muito bem constituído, né, no que diz respeito ao equilíbrio ecológico. Aqui nós temos um pouco da biodiversidade, né, aproximadamente aí, 60 mil espécies de plantas, 2,5 milhões de espécies de artrópodes, 2 mil peixes, 300 tipos de mamíferos. E aqui eu tenho exemplos, né, de animais da Amazônia que estão em extinção, né, que são vítimas da caça, por exemplo, como o gato maracajá, como o peixe-boi, como a ararajuba, o gavião real e a ariranha. Né? São alguns exemplos de animais, né, dentro desse bioma que estão desaparecendo, mas que existem até esse momento justamente em função dos projetos, né, de proteção da região. É muito importante, né, destacar também, né, seguindo um pouco mais à frente, quais seriam as ameaças hoje, né, que estão aos poucos consumindo a floresta. As atividades agropecuárias, né, isso envolve a criação de gado, plantação de soja, por exemplo, que estão substituindo partes dessa floresta amazônica. Nós chamamos esse avanço, né, de fronteiras agrícolas. Temos as queimadas, muitas delas descontroladas, e muitas queimadas são ilegais, e os próprios sistemas de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vêm monitorando isso durante muito tempo e vêm denunciando, né, a quantidade de vegetação que está desaparecendo em função das queimadas. Temos o problema das madeireiras, né? Muitas delas ilegais, que estão atuando na região, inclusive em horários em que a fiscalização não está perto. Né? E também é um outro detalhe, né? O grande problema é que existem pessoas que compram madeiras oriundas dessa região. Então está aí uma questão importante de se considerar. Além disso, tem a mineração. Existem grandes projetos de mineração na região da Amazônia, especificamente no Pará, mas temos o problema dos garimpos, né, que são muitos, que estão se proliferando ultimamente. Nos últimos anos, aumentou muito a quantidade de garimpos ilegais que estão atuando na região e que estão fazendo um verdadeiro estrago na Amazônia. É muito importante deixar claro que, né, que é muito difícil você pegar uma floresta como essa e transformar numa área de pasto ou numa área de agricultura, né, porque o solo ele não tem essa adequação facilitada para as atividades agrícolas, como eu disse anteriormente. É um solo
que tem uma camada muito fina de proteção de material orgânico e o resto é muito pobre, né? Então é importante lembrar que a expansão da fronteira agrícola, as queimadas, extração de madeiras, atividades mineradoras e garimpos acabam tentando estabelecer essa conversão natural da Amazônia para atividades antrópicas, o que é uma questão muito difícil de se fazer, mas infelizmente é um processo que está acontecendo aí com muita força. Ok, é isso. Né? Temos aqui uma imagem de satélite que mostra, essa aqui é uma imagem de satélite que vem de dados de 2019, que mostram aqui os focos permanentes, né, de queimadas ao longo da Amazônia. Né? Para a gente observar aqui já a quantidade de queimadas que estão acontecendo na Amazônia, né, que estão sendo detectadas aqui pelos satélites. Aqui nós temos essa imagem que mostra o avanço da agropecuária. Então, tudo que está em amarelo aqui são áreas de pastagem, clareiras, áreas de plantações, que aos poucos estão começando a dominar, a substituir a floresta que nós temos aqui disponível. Ou seja, é uma questão muito séria que vem acontecendo e não é à toa que o Brasil está sendo muito visado, né, pelo mundo afora. Isso aqui é um exemplo de uma fotografia tirada de um satélite, né, da quantidade enorme de garimpos que foram localizados nessa região, tá? Para vocês observarem aqui os estragos que isso faz na região. Então, são clareiras que são abertas, e são muitas, né? E praticamente o solo que resulta depois desse processo é um solo que praticamente não tem reversão, né? Não tem como você mais fazer com que ele volte à sua condição natural para abrigar a floresta.